Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Bom, na aula passada a gente discutiu alguns conceitos e ideias acerca dos movimentos periódicos, período, frequência e a relação entre esses dois. Hoje nós iremos resolver alguns exercícios para fixar melhor o conteúdo e trazer algumas aplicações que estão presentes no nosso dia a dia. Dito isto, vamos para a nossa primeira questão. O enunciado nos fala que o tacômetro é o equipamento que mede o giro do motor de um carro e mostra em tempo real para o motorista o número de giros do motor por minuto. Determine a frequência em Hz e o período em segundos para o motor de um carro cujo tacômetro indica 3000 RPM. Aqui abaixo eu trouxe uma imagem ilustrativa do painel de um carro. À esquerda temos o velocímetro, que mede a velocidade instantânea do carro em km por hora. E à direita temos o tacômetro, que nos dá em tempo real o número de giros do motor por minuto, ou seja, em RPM. Aqui destacado em vermelho, perceba que temos a rotação em 1 minuto vezes 1000. Sendo assim, quando o ponteiro do tacômetro está na marcação 3, ele indica que o motor está dando 3000 giros por minuto. Vamos então para a resolução da nossa questão. Bom, a questão quer saber a frequência em Hz. Ela nos fala que a frequência do motor é de 3000 rotações por minuto. Então, nossa variação de tempo será 1 minuto. A gente viu na aula passada que a frequência era dada a partir da seguinte equação: F é igual ao número de voltas dividido pela variação do tempo. Como a questão quer saber a frequência em Hz, que é voltas por segundo, necessitamos mudar nossa variação de tempo, que está em minutos, para segundos. Bom, 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, substituindo os valores do número de voltas, que são 3000, e dividindo por 60 segundos, encontramos, efetuando a divisão, que a nossa frequência é de 50 Hz. Ou seja, em um único segundo, o motor descreve 50 giros completos. Podemos também calcular a frequência da seguinte maneira, através de regra de 3. Em 1 minuto, o motor completa 3000 voltas, assim como em 1 segundo ele irá descrever F voltas. Fazendo a multiplicação cruzada, ou seja, meio pelos extremos, a nossa equação fica na seguinte configuração: 60 vezes F é igual a 3000 vezes 1. Vale lembrar que esse 60 é os 60 segundos, que equivalem a 1 minuto. Passando os 60 segundos para o outro lado da equação, nossa equação fica sendo F é igual a 3000 dividido por 60. Então, efetuando essa divisão, encontramos que a frequência é igual a 50 Hz. Então, quando se depararem com uma questão que queira saber a frequência, fica a seu critério encontrar a frequência do jeito que achar mais fácil, pois essas duas maneiras são válidas. Vamos agora calcular em segundos o período de rotação do motor. Através dos dados que foram fornecidos na questão, que são 3000 RPM e o intervalo de tempo é de 1 minuto, podemos calcular o período através da seguinte equação: T é igual ao intervalo de tempo dividido pelo número de voltas.
Como ele quer saber o período em segundos, necessitamos transformar esses minutos em unidades de segundos, ficando 1 minuto é igual a 60 segundos. Agora, basta substituir os valores na equação. Nossa equação fica na seguinte maneira: período é igual a 60 segundos dividido por 3.000 voltas. Efetuando a divisão, encontramos que o período é igual a 1 sobre 50, ou 0,02 segundos. Ou seja, a cada 0,02 segundos, o motor completa um ciclo. Outra maneira que podemos encontrar o período é através da relação existente entre o período e a frequência. A relação entre período e frequência é dada pela seguinte equação, onde o período é o inverso da frequência. Calculamos na primeira parte da questão que a frequência do motor é de 50 Hz. Então, vamos substituir na equação e efetuar a divisão. Perceba que o resultado deu o mesmo, tanto utilizando a fórmula do período, quanto utilizando a relação existente entre período e frequência. Vamos agora para a resolução da nossa segunda questão. Alguns atletas em treinamento para a Olimpíada de Atletismo correm em uma pista circular e a cada 10 minutos completam 12 voltas. O período em segundos e a frequência em hertz valem respectivamente. Vamos começar a resolução da nossa questão anotando os dados que nos foram fornecidos, e são o número de voltas igual a 12 e o tempo para executar essas 12 voltas, que foram 10 minutos. A gente estudou que o período é o tempo necessário para realizar um único ciclo. Sendo assim, podemos calcular o período através da seguinte equação: T é igual ao número de voltas dividido pelo tempo. Como ele quer que calculemos o período em segundos, necessitamos converter a unidade de tempo para segundos. Então, como 1 minuto possui 60 segundos, basta a gente multiplicar os 10 minutos por 60. Encontramos então que 10 minutos equivalem a 600 segundos. Agora, basta a gente substituir os dados na equação do período. Temos então que T é igual a 600 dividido por 12. Efetuando a divisão, encontramos que o período é igual a 50 segundos. Ou seja, a cada 50 segundos, os atletas completam uma volta no percurso. Vamos agora determinar a frequência em Hz. Bom, para calcular a frequência, vamos utilizar a relação que existe entre a frequência e o período, que é F é igual a 1 dividido pelo período. Como Hz é 1 dividido por segundo e o período já está em unidades de segundos, basta a gente substituir o valor, ficando 1 dividido por 50. Efetuando a divisão, encontramos que a frequência é de 0,02 Hz. E para finalizar a nossa aula, temos a seguinte questão. Uma roda gigante descreve 1/3 de volta em 20 segundos. O período em segundos e a frequência em RPM dessa roda gigante valem respectivamente. Sempre que vamos resolver um exercício, é fundamental anotarmos os dados que a questão nos fornece. No caso,
a questão nos forneceu o número de voltas e o tempo, que são respectivamente 1/3 e 20 segundos. Anotado os dados, vamos determinar o período em segundos através da seguinte equação. Agora, basta a gente substituir os valores na equação, ficando 20 dividido por 1/3. Reorganizando a divisão de fração, repetimos o dividendo, que no caso é 20, e multiplicamos pelo inverso do divisor. O inverso de 1/3 é 3/1. Agora, basta a gente efetuar a multiplicação. Multiplicando 20 vezes 3, encontramos que o período é de 60 segundos. Ou seja, é necessário 1 minuto para a roda gigante completar uma volta completa. Vamos agora determinar a frequência em RPM. Para determinar a frequência, utilizaremos a seguinte equação, onde a frequência é igual ao inverso do período. Encontramos, então, que a frequência é 1 dividido por 60. Como o período está em segundos, a unidade de frequência está em hertz. A gente viu na nossa aula que para transformar de hertz para rotação por minuto, basta a gente multiplicar por 60, já que para completar 1 minuto necessitamos de 60 segundos. Sendo assim, multiplicando por 60, encontramos que a frequência é de 1 rotação por minuto. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de resolução de exercícios sobre período e frequência. Façam as anotações e qualquer dúvida na resolução é só me mandar uma mensagem no WhatsApp. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.